meus queridos irmãos. Tenho grande saudade de estarmos todos nós juntos num só culto a Deus, como Igreja Semente da Vida. Enquanto nós caminhamos rumo a este dia, desejo que Deus fortaleça a nossa fé no amor dele por nós, seu povo. Então, hoje vamos juntos ao livro do profeta Malaquias, capítulo 1, verso 1 e início do segundo verso. Está escrito: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Irmãos, aqui nós vemos Deus afirmando o seu amor por Israel e o povo respondendo com uma pergunta: em que nos tens amado? Mas esta não foi uma pergunta de um coração sincero, desejoso de aprender sobre o amor de Deus. Na verdade, estas foram duras palavras e uma afronta contra Deus. Isto porque os israelitas estavam de forma errada desejando explicações e provas sobre o amor de Deus. E quanto a nós? Se pensássemos se Deus ainda nos ama, a que nós recorreríamos para ter certeza e provas sobre o amor de Deus? Nós veremos que Deus, na sequência deste texto, deu respostas e explicações sobre o amor dele por Israel. Mas antes, nós vamos correr um pouquinho adiante neste livro para vermos o porquê dos israelitas não estarem enxergando o amor de Deus, a que é que eles recorriam para encontrarem tais dúvidas. Então, no capítulo 3, versos 13 a 15, nós lemos: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Talvez os israelitas estivessem desapontados, com expectativas não atendidas. O que nós sabemos dos versos 10 e 11 deste capítulo é que eles estavam passando por dificuldades econômicas. E, ao olhar ao redor, eles chegavam a algumas conclusões. Consideravam que os arrogantes são felizes, que os que praticam mal se dão bem, que eles tentam a Deus e não sofrem nada. Essas eram as conclusões a que eles estavam chegando. Conclusões erradas, e ainda perguntavam: que nos aproveitou? O arrependimento, andarmos de luto, sermos obedientes? Eram gananciosos no pior sentido. O fato é que a dúvida sobre o amor de Deus, se Deus ainda os amava, estava associada a uma compreensão errada da felicidade e da prosperidade. Eles estavam considerando que os desobedientes são felizes e se dão bem. E estavam errados, porque no dia do julgamento, então, nós veremos a diferença entre o perverso e o justo, entre os que servem a Deus e os que não servem. Mas até aqui, meus queridos irmãos, então nós conseguimos entender um pouco do raciocínio daqueles israelitas. É óbvio, olhando para tais coisas e chegando a tais conclusões, eles não pensariam que Deus os amava. Mas então, voltemos ao capítulo 1, para vermos qual a resposta que Deus deu à pergunta daqueles israelitas. Capítulo 1, versos 1 a 3. Está escrito: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Então vem a resposta: não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. A resposta à pergunta: em que nos tens amado? É o fato de Deus escolher amar seu povo, sem que o povo tivesse feito algo em troca.
Era assim, e é assim que Deus ama os verdadeiros israelitas. Em resposta a essa pergunta, Deus citou Jacó e Esaú, 2 irmãos gêmeos, e Deus disse que amou Jacó, porque Deus quis, e que Esaú e sua descendência seriam com justiça deixados nos seus próprios pecados, chamados terra de perversidade. E então, a aparente prosperidade atual dos desobedientes não é prova do amor de Deus. Somente o próprio amor imerecido, incondicional, é que é a prova. Então, meus queridos irmãos, quanto a nós, crentes em Deus hoje, quanto a mim e quanto a você, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, será que Deus ainda nos ama? A resposta é que Deus nos amou quando éramos pecadores, fracos, ímpios e inimigos dele. Então, ainda que estejamos hoje passando por uma crise econômica em nosso país, e os desobedientes estejam tirando proveito disso e aparentemente sendo felizes, não duvide do amor de Deus pelos crentes por quem Cristo morreu. E também nunca pense que seria melhor seguir o caminho dos maus. É por causa da sólida certeza do amor de Deus que cada um dos crentes tem um tipo de alegria e perseverança que não cessa, mesmo em meio às tribulações e às injustiças atuais. Creia nestas coisas, meus queridos irmãos, e oremos a Deus para que nos ajude. Senhor Deus, eu peço que o Senhor nos perdoe se em algum momento nós consideramos que felizes são os desobedientes. Deus, conceda-nos arrependimento sincero se em algum momento nós consideramos como inútil servir ao Senhor, se temos de alguma forma considerado cansativo o culto a Ti, a adoração que lhe é devida. Pedimos que o Senhor nos conceda verdadeiro arrependimento, nos conduza pelo caminho de obediência que provém da fé em Jesus Cristo, qual o Senhor entregou para morrer pelos nossos pecados. Senhor Deus, fortaleça a nossa fé no amor do Senhor, no amor totalmente voluntário, incondicional e imerecido, que nós não desejemos, ó Deus, estar juntos com os maus, mas que amemos ao Senhor sinceramente. Em nome de Jesus. Amém. Desejo a vocês uma boa semana, meus queridos irmãos. Um grande abraço.